Amados irmãos e irmãs, que alegria imensa ter cada um aqui presente para o nosso tempo de estudo da Palavra de Deus hoje. Uma alegria mesmo estar junto para mergulhar nas Escrituras. Vamos então abrir nossas Bíblias e nossos corações em Gênesis capítulo 18. Olha, é uma passagem riquíssima, cheia de encontros divinos, promessas que desafiam, assim, a nossa lógica humana, né? E um exemplo poderoso de intercessão. Exatamente. Hoje, a gente vai focar em dois momentos cruciais nesse capítulo. Primeiro, essa visita do Senhor a Abraão e a renovação da promessa de um filho. Isso. E depois essa conversa, olha, íntima e ousada de Abraão com Deus sobre o destino de Sodoma e Gomorra. O nosso objetivo aqui é entender não só o que aconteceu, mas o que Deus está nos ensinando através desses eventos, sabe? Sobre quem Ele é, suas promessas, nosso relacionamento com Ele. Preparados? Vamos lá. Gênesis 18, começando pelo versículo 1. Isso, a primeira parte, a visita e a promessa, que vai do versículo 1 ao 15. Como é que a cena começa? Bom, a descrição é bem vívida, né? Abraão está lá, nos carvalhais de Manre, provavelmente descansando na hora mais quente do dia. Aquele calorão, né? Exato. E de repente ele levanta os olhos e vê 3 homens de pé ali perto dele. O texto é interessante porque já no versículo 1 diz: apareceu o Senhor a Abraão. Então a gente já sabe que um daqueles 3 é o próprio Senhor. E a reação de Abraão é imediata, né? Ele não fica parado. De jeito nenhum. O texto diz que ele correu ao encontro deles, se prostrou em terra, uma atitude de profundo respeito e, claro, hospitalidade. E que hospitalidade! Ele oferece água para lavar os pés, descanso debaixo da árvore, e aí organiza uma refeição, mas não é qualquer refeição, né? Não mesmo. Ele pede para Sara preparar pão rapidinho, com a melhor farinha, ele mesmo corre ao gado, pega um novilho tenro e bom, dá para um servo preparar. E aí serve coalhada, leite, o novilho, é um banquete. Puxa vida, isso mostra uma generosidade, uma prontidão impressionante. Tem um contexto cultural aí, né? Com certeza. A hospitalidade no Oriente Médio Antigo era um dever sagrado quase. Acolher o viajante, oferecer o melhor, era fundamental para a sobrevivência e para as relações sociais. Mas a atitude de Abraão parece ir além do simples costume. Como assim? A rapidez, a qualidade do que ele oferece, o envolvimento pessoal dele e de Sara. Tudo isso sugere que talvez ele tenha percebido, mesmo que intuitivamente no início, que aqueles não eram visitantes comuns. Há um reconhecimento ali, sabe? Entendi. É uma reflexão para nós também, né? Sobre nossa disposição em servir, em acolher, mesmo sem saber quem é o outro ou o que podemos receber em troca. Agir com excelência. Exatamente. E é nesse clima de acolhimento que a conversa vai para o ponto principal. Eles perguntam: onde está Sara, sua mulher? E ele responde que ela está na tenda. Aí vem a promessa direta. Sim, no versículo 10 o Senhor diz: certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, a sua mulher, dará à luz um filho. É uma declaração, assim, muito específica. E o texto faz questão de nos lembrar no versículo 11, por que isso era tão chocante, né? Exato. Diz que Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e que Sara já tinha passado da idade de ter filhos. A natureza já tinha, digamos, encerrado essa possibilidade para ela. E como Sara reage a isso? Ela estava ouvindo, né? Estava escondida na entrada da tenda, e a reação dela é muito humana. O versículo 12 diz que ela riu-se interiormente. Um riso de incredulidade, imagino. Provavelmente. Ela pensa: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Terei ainda essa vitalidade para conceber? É a lógica falando, a experiência de vida dela. E o mais incrível é que esse riso, esse pensamento silencioso, não passa despercebido. De forma alguma. O Senhor sabe o que ela pensou. E ele pergunta a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei à luz, sendo velha? É um momento de confronto, né? Sim. E aí vem a pergunta que, para mim, é o coração dessa passagem, no versículo 14. Por acaso, existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Uau! Essa pergunta ecoa, né? Muito.
Ela coloca a nossa lógica limitada de um lado e o poder ilimitado de Deus do outro. É uma afirmação sobre quem Deus é. Para ele, o impossível não existe, e ele reafirma a promessa. No tempo determinado, voltarei a você, daqui a 1 ano, e Sara terá um filho. E Sara pega no flagra, digamos assim. Ela fica com medo e nega, diz, não me ri. Mas o Senhor simplesmente responde, não, é verdade, você riu sim. Não parece uma repreensão dura, mas uma constatação. O medo diante da exposição da dúvida é algo muito real, muito humano. Nossa, essa primeira parte é muito rica mesmo. A gente vê Deus tão próximo, visitando, comendo, conversando, a imanência dele, né? Isso. Vemos a fidelidade dele às promessas, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. E a onisciência dele, que conhece até o riso escondido no coração. E para nós fica a lição sobre lidar com a dúvida, né? Como confiar nesse poder ilimitado de Deus acima das circunstâncias que a gente vê. Exatamente. É um convite a crer que, sim, para o Senhor não há nada difícil demais. Bom, aí a narrativa muda um pouco de foco, né? Os visitantes se levantam, olham em direção a Sodoma. Isso, começa a segunda parte, a intercessão por Sodoma, lá do versículo 16 em diante. Abraão vai junto, acompanhando eles por um trecho do caminho. E aí acontece uma coisa muito interessante. Deus meio que pensa alto, né? Ele delibera consigo mesmo. Sim, é fascinante. Nos versículos 17 a 19, o Senhor questiona: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? É como se ele ponderasse se deveria ou não compartilhar seus planos com Abraão. E por que ele decide compartilhar? Pelas razões que ele mesmo expõe. Primeiro, o futuro de Abraão. Ele se tornará uma nação grande e forte, e nele serão benditas todas as nações da terra. Segundo, a confiança de Deus em Abraão. Ele diz: eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Ah, então revelar o plano tem a ver com a responsabilidade de Abraão. Exatamente. Conhecer os planos de Deus, especialmente os que envolvem juízo e justiça, está ligado à responsabilidade de viver e ensinar esses princípios. É parte da formação de Abraão e de sua descendência para cumprir o propósito divino. Faz sentido. Aí Deus confirma a gravidade da situação em Sodoma e Gomorra, né? O clamor contra elas é grande e o pecado é muito grave. Sim, ele diz que o clamor se multiplicou e o pecado se agravou muito. E ele usa uma linguagem interessante. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. Se não, sabê-lo-ei. É uma forma de expressar a investigação divina antes do juízo. Os outros 2 homens, então, seguem para Sodoma. Mas o texto destaca uma coisa importante no versículo 22. Destaca mesmo. Abraão, porém, permaneceu ainda na presença do Senhor. Essa imagem é muito forte. Enquanto o juízo se aproxima, Abraão fica. Fica para conversar com Deus. Ele se aproxima, né? E começa um diálogo impressionante. Um dos maiores exemplos de intercessão da Bíblia toda, sem dúvida. Ele começa logo com uma pergunta direta, quase chocante no versículo 23. Destruirás o justo com o ímpio? Ele não pede só misericórdia, ele apela para a justiça de Deus, né? Exatamente. Ele não diz tenha pena. Ele questiona a própria base do juízo. E o auge desse apelo vem no versículo 25. Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não faria justiça ao juiz de toda a terra. Uau! Ele chama Deus de juiz de toda a terra. E pergunta se ele não faria justiça. Isso mostra uma intimidade, uma confiança. Uma profunda compreensão do caráter de Deus. Abraão não está barganhando baseado em si mesmo, mas no que ele sabe sobre Deus. Que Deus é justo. E aí começa aquela negociação, vamos dizer assim. Se tiver 50 justos na cidade, Deus pouparia? E Deus responde: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão não para aí. E é interessante a postura dele, né? Ele continua, mas se colocando no lugar dele. Sim, no versículo 27, ele diz: eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Essa combinação incrível de ousadia,
que nasce da confiança e da intimidade, com a humildade de quem sabe quem é diante de Deus. E ele vai diminuindo. E se faltarem 5 para os 50? 45? E Deus diz, não a destruirei se eu achar ali 45. E 40? Não o farei por amor aos 40. 30? Não o farei se achar ali 30. 20? Não a destruirei por amor aos 20. A paciência de Deus, respondendo a cada passo, é notável. Ele não corta Abraão, ele ouve. Isso mostra muito sobre Deus, né? Essa disposição em ouvir, essa inclinação para a misericórdia. Com certeza, mostra que Deus valoriza imensamente os justos, a ponto de considerar poupar uma cidade inteira por causa de um pequeno número deles. E aí Abraão faz o último pedido, parece que com mais cautela ainda. Não se ire o Senhor se eu falar só mais esta vez, e se porventura acharem ali 10. É o limite da ousadia dele, aparentemente. E a resposta de Deus é a mesma. Não a destruirei por amor aos 10. E aí a conversa acaba, Deus se retira e Abraão volta para casa. O que essa intercessão toda nos ensina de mais importante? Ah, tanta coisa. Primeiro sobre o caráter de Deus. Ele é perfeitamente justo, mas também é incrivelmente misericordioso e paciente. Ele ouve a oração. E sobre a oração em si? Nos dá um modelo poderoso de intercessão. A oração de Abraão é ousada, porque ele se aproxima e pergunta, humilde, porque ele reconhece quem ele é, persistente, porque ele não desiste fácil e, fundamentalmente, baseada no caráter de Deus. Ele apela à justiça e à misericórdia que ele sabe que existem em Deus. E também mostra uma responsabilidade, né? Abraão se importou com Sodoma, mesmo sabendo da maldade de lá. Ele não ficou indiferente. Exato. Ele se colocou na brecha. É uma lição sobre nossa responsabilidade uns pelos outros, pela sociedade. Interceder é um ato de amor e de justiça também. Mesmo que, no fim das contas, não houvesse 10 justos lá, como o capítulo seguinte vai mostrar, a atitude de Abraão foi valorizada por Deus. Poxa, que estudo maravilhoso tivemos hoje em Gênesis 18. Recapitulando, vimos a hospitalidade incrível de Abraão, quase um reflexo da própria acolhida divina. Vimos a fidelidade de Deus em cumprir promessas que parecem impossíveis aos nossos olhos, como no caso de Sara. E aquela pergunta central, existe algo difícil demais para o Senhor? E por fim, essa lição profunda sobre como podemos nos aproximar do juiz de toda a terra em intercessão, com ousadia e humildade, como Abraão fez por Sodoma. São lições que fincam, né? Lembremos sempre, não há nada impossível para o nosso Deus. Ele ouve o clamor, valoriza a justiça e nos convida a esse relacionamento de confiança, de diálogo. Então, fica um desafio para a nossa semana baseado no que vimos hoje. Primeiro, onde é que a gente precisa confiar mais no poder de Deus para fazer o impossível nas nossas vidas, assim como Sara precisou aprender? Boa pergunta. E segundo, por quem ou por qual situação Deus talvez esteja nos chamando a interceder com essa paixão, essa ousadia e persistência de Abraão? Ótimos desafios. Que a palavra de hoje não fique só na mente, mas frutifique em nossos corações e se transforme em ação. Que possamos ser pessoas hospitaleiras, cheias de fé e intercessores fiéis. Amém. Que Deus abençoe ricamente a cada um. Nos encontramos no nosso próximo estudo. Vão em paz.